Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, dia 21 de março de 2023, a Igreja celebra a memória como santo do dia de São Nicolau de Flue, confessor, eremita, chefe de família, um grande santo da Igreja Católica. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história de São Nicolau de Flue. Nicolau de Flue, ou Bruder Klaus, que quer dizer irmão Klaus, como é conhecido na sua pátria, nasceu em Sachsel, no cantão de Unterwalde, na Suíça, em 1417. Os seus biógrafos afirmam que Nicolau era um jovem casto, bom, virtuoso, piedoso e sincero, dado à oração, mortificado e que cumpria conscienciosamente os seus deveres. De igualdade de humor, bondade de coração e suavidade de trato, atraía os seus concidadãos. Em 1446, aos 29 anos, Nicolau foi defender o seu cantão na Batalha de Ragaz. Participou noutras campanhas militares, incluindo a de 1460, chamada Guerra de Turgal, e demonstrou tanta bravura nessa guerra que recebeu uma medalha de ouro. Com a sua influência, salvou do furor dos confederados o convento dominicano de Santa Catarina, onde os austríacos se haviam refugiado. Irmãos, disse-lhes, não mancheis com crueldade a vitória que Deus nos deu. Na guerra, Nicolau levava a espada numa mão e o terço na outra. Mostrou-se sempre um guerreiro corajoso e um cristão misericordioso. Para obedecer aos pais, ele casou-se com uma conterrânea virtuosa, chamada Doroteia Wyss. Tiveram 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres. Nicolau dedicou-se inteiramente à educação da numerosa prole, tanto religiosa quanto civil. 2 dos seus filhos chegaram a ser, sucessivamente, governadores do cantão, desincumbindo-se do cargo com honra, probidade e eficiência. Um terceiro, que ele mandou estudar para Bâle e Paris, tornou-se piedoso sacerdote, doutor em teologia. Nicolau tinha profunda devoção à Santíssima Virgem Maria, terna e inflamada, e não havia conversa em que não entremeasse frases sobre as excelências, o poder e a bondade dessa terníssima mãe, e fazia periodicamente peregrinações aos seus inúmeros santuários. O amor às coisas celestes e algumas visões que teve fizeram reavivar em Nicolau o desejo de se dedicar exclusivamente a Deus. Estava a chegar próximo dos 50 anos, os filhos estavam praticamente criados e não havia mais tempo a perder. Falou com sua virtuosa esposa e explicou-lhe a vocação que Deus tão prementemente lhe dava, suplicando-lhe liberdade para segui-la. Estavam casados havia 20 anos, tinham numerosa prole, com alguns filhos ainda pequenos. Mas a heróica mulher, conhecendo bem o marido e sabendo que não se tratava de um fervor passageiro nem de uma fantasia, com resignação tranquila consentiu, prometendo acabar de educar os filhos no temor e no amor de Deus. No dia 16 de outubro de 1467, tendo posto em ordem os seus negócios e dividido os seus bens, Nicolau apareceu diante dos parentes e amigos descalço, com longa túnica de peregrino, um bastão numa das mãos e o terço na outra. Agradeceu o bem deles recebido e pediu perdão por alguma falta involuntária. Exortou a todos a temerem a Deus e a jamais esquecerem os seus mandamentos. Depois, dando a bênção a todos, saiu, com o coração partido pela afeição ao que deixava. Ele pensou em ir para outro país, para estar mais longe daquilo que amava. Mas depois, por inspiração do alto,
voltou para a sua propriedade, onde construiu uma pequena cabana para nela viver entregue à oração e à contemplação. Seu irmão Pedro foi procurá-lo, resolvido a levá-lo de volta para casa, alegando que ele podia morrer de frio ou de fome, assim isolado no terrível inverno suíço. Nicolau respondeu-lhe: Saiba, meu irmão, que não morrerei de fome, pois já há 11 dias que não como e não sinto necessidade de alimento. Tampouco morrerei de frio, pois Deus me sustém. E esse é o milagre mais impressionante da vida de São Nicolau de Flue, raro mesmo nos anais da santidade. Durante os últimos 20 anos da sua vida, não comeu nem bebeu, vivendo só da Sagrada Eucaristia. Quando este ato prodigioso começou a propagar-se, uma multidão crescente passou a acorrer de todos os cantos para ver o homem a quem Deus dava tal graça. Nicolau aproveitava para lhes falar das coisas eternas. Os magistrados da cidade enviaram guardas, que ocuparam durante 1 mês, dia e noite, as redondezas da cabana do irmão Nicolau, e comprovaram que o piedoso eremita não tomava mesmo outro alimento, senão a Sagrada Eucaristia. São Nicolau de Flue faleceu no dia 21 de março de 1487, sendo canonizado por Pio XII em maio de 1947. São Nicolau, patrono da Suíça, rogai por nós. Vamos brevemente conhecer um pouco mais sobre outros santos e santas e beatos que a Igreja também celebra ou faz memória neste dia 21 de março. Então, além de São Nicolau de Flue, confessor, casado, pai, eremita da Suíça, temos também São Serapião, anacoreta, no Egito, no início do cristianismo. Os santos mártires de Alexandria, que no tempo do imperador Constâncio foram mortos na sexta-feira da Paixão do Senhor, dentro das igrejas invadidas por arianos, que negavam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e por pagãos, intrigantemente unidos em matar os católicos. Ano 339. São Lupicino Abade, que com o seu irmão São Romão, seguiu a observância da vida monástica nos montes Jura, na atual França, ano 480. Santo Endeu Abade, que fundou na ilha de Arã um cenóbio tão célebre que pela sua fama era chamada Ilha dos Santos, Irlanda, ano 542. São Tiago Confessor, que lutou arduamente pelo culto das sagradas imagens e terminou a sua vida com um glorioso martírio, onde hoje é Istambul, na Turquia, antiga Constantinopla, ano 824. São João Bispo, anteriormente abade de Bonnevaux, que sofreu muitas adversidades pela defesa da justiça e ajudou com exímia caridade os camponeses, os pobres e os mercadores arruinados pelas dívidas, na França, ano 1145. Beato Tomás Pilcard, presbítero e mártir, que no reinado de Isabel I, que matou tantos outros católicos, foi condenado ao suplício da forca em ódio ao sacerdócio, na Inglaterra. Com ele comemora-se também Guilherme Pike Mártir, ano 1591. Beato Mateus Fladers, presbítero e mártir, que tendo sido aluno do colégio dos ingleses de Douai, no reinado de Jaime I, foi dilacerado vivo pela sua fidelidade a Cristo na Inglaterra, no ano 1608. Santo Agostinho Zhao Hong, presbítero e mártir, que durante a perseguição foi preso e morto pelo nome de Cristo num dia incerto de primavera na China, ano 1815. Santa Benedita Cambiadio Frassinello, que fundou o Instituto das Irmãs Beneditinas da Providência para a formação das jovens pobres e abandonadas na Itália,
ano 1858. E o beato Miguel Gomes Loza, pai de família e mártir, no México, ano 1928. São Nicolau de Flue e demais beatos e santos que a Igreja celebra no dia 21 de março, rogai por nós.